Henker que vive duas vezes, capítulo 592. Mãe Terra, 8. A Mãe Terra luta violentamente contra o Devorador. Soulstone, Luxúria, luta contra a fusão com a Sinstone, Superbia Gula. Não, isto não, a Mãe Terra lutou até o fim. Maldição de Gaia, não funcionou bem. Ele está buscando um novo alvo. Ele tem como alvo o Conjurador. A maldição de Gaia afligiu a Mãe Terra. É que, no entanto, já era tarde demais. Sinstone, Superbia Gula, está aumentando a eficácia da espada devoradora de espíritos de Hades. A combinação forçada foi bem sucedida. Sinstone, Superbia Gula Luxúria, agora possui 3 qualidades. Parte das propriedades bloqueadas da Pedra do Pecado foram liberadas. A propriedade, Cardinal Sins, foi liberada e está entrando em vigor. Agora você pode usar os aspectos de propriedade de pecados cardeais. Você agora é abençoado com as propriedades de pecados cardeais. Superbia, orgulho, representa o poder de superar tudo. De agora em diante, tudo estará dentro da sua compreensão, desde seres transcendentes como deuses e demônios até mortais como jogadores, desde as leis naturais do mundo até objetos inanimados como pedrinhas que rolam no chão. Gula, representa o poder de devorar tudo e qualquer coisa. Não importa o quanto você coma, não importa o quanto você beba, sua fome e sede nunca serão saciadas. Este impulso se tornará uma força poderosa e o levará a um mundo superior. Luxúria, Last, representa o desejo de ser amado por tudo. Independentemente de suas ações, mesmo aqueles que são hostis a você serão inevitavelmente influenciados por você. As 3 qualidades dos pecados cardeais foram inscritas em seus fatores dracônicos. As 3 qualidades dos pecados cardeais foram inscritas em seus fatores demoníacos. As 3 qualidades dos pecados cardeais foram inscritas em seus fatores divinos. As 3 qualidades dos pecados cardeais foram inscritas em seus fatores gigantes. Seu espírito atingiu o estágio de plena maturidade e atingiu seu limite de crescimento. Para um maior desenvolvimento, recomenda-se tentar a exuviação e a transcendência. Falha ao alterar os fatores. Falha ao alterar a estrutura do corpo físico. Todas as tentativas mal-sucedidas de mudança foram transformadas em potencial latente. Seu nível máximo de potência mágica aumentou significativamente. Assim que a Pedra do Pecado devorou a Pedra da Alma, Luxúria, novas transformações ocorreram. A fonte mágica que fluía dentro de Yon-Wu começou a emitir uma sensação diferente de antes. Não foi uma grande mudança, como ficar mais forte ou mais violento, mas a mudança trouxe algo que faria o outro abaixar a cabeça, gelar a alma e fazer com que fixasse os olhos em Yon-Wu sem perceber. A força hostil menor que Asgard maior que está revisando sua declaração de guerra contra você. Força neutra menor que Deva maior que está surpresa. Força neutra menor que Dilmun maior que está em silêncio. A força neutra menor que de Esect maior que está reagindo fortemente à sua Pedra do Pecado. A sociedade piedosa menor que Malachi maior que diz que a natureza dos pecados cardeais não é benéfica para você e aconselha você a não continuar seguindo o caminho de Luciel. A sociedade demoníaca menor que Linfernal maior que mostra um forte interesse nos pecados cardeais que você possui. Eles olham para você com olhos gananciosos. Você já era um grande mutante para começar, mas agora você se tornou um verdadeiro mutante híbrido. Hahaha, Cronos achou isso tão divertido que riu alto. Como vivia na Terra há tanto tempo, Cronos não tinha ideia da existência de Luciel. Porém, vendo o terror dos deuses e demônios, ele sabia que as coisas ficariam muito interessantes. Foi divertido para ele ver seres que normalmente agiam de maneira tão elevada e pretensiosa ficarem tão abalados. Foi como observar um macaco em um zoológico. Cronos se perguntou o que seu filho havia feito para agitar tantos seres no mundo celestial. Mas Yon-Wu não teve tempo de responder já que a Mãe Terra estava voltando ao seu verdadeiro corpo depois de perder sua Pedra da Alma, que tinha sido seu sistema central de processamento. Ponto. O núcleo da encarnação da Mãe Terra foi eliminado. O verdadeiro corpo da Mãe Terra se manifestou. Aceito. A Mãe Terra gritou, com medo de estar revertendo para um ser conceitual com uma consciência subdesenvolvida. Seu corpo de encarnação entrou em colapso imediatamente e, em seu lugar, seu verdadeiro corpo se expandiu milhares de vezes em tamanho em um instante e caiu no chão. Baque, a terra tremeu. Não, não posso ser. Como, esse? Um fedor podre, como se todas as coisas nojentas e miseráveis de todo o universo tivessem se reunido em um só lugar, ergueu-se no ar enquanto a Mãe Terra gritava de consternação. Depois que a maldição de Gaia foi desviada, seu espírito sofreu grande erosão devido à penalidade da maldição, e ela foi forçada a reverter completamente ao seu verdadeiro corpo. Sua situação piorou porque ela não conseguiu enfrentar seus inimigos e, no final, a maldição de Gaia dominou completamente a conceitual Mãe Terra. Todas as tropas de Yon-Wu caíram nas sombras ao mesmo tempo, e as tropas de Niflheim recuaram rapidamente. Qualquer um que fosse pego pelo fedor corria o risco de ser infectado pela maldição de Gaia. Os pensamentos decepcionados da Mãe Terra se espalharam. Seu verdadeiro corpo, que ainda tentava se expandir, ainda estava fortemente restringido por correntes pretas e ela não conseguia se mover. Uma massa de células tentou se destacar no espaço entre as correntes,
Mas mais e mais correntes rapidamente se enrolaram nas lacunas, uma após a outra. Abrir. Segurando as correntes firmemente com a mão esquerda, Yon-woo agarrou Vigrid com a mão direita e cortou o ar à sua frente. O vazio abriu avidamente suas mandíbulas, como se estivesse pronto para comer a Mãe Terra com grande entusiasmo. O vazio começou a absorver a Mãe Terra com uma forte rajada de vento. A Mãe Terra estava ficando desesperada. Ela continuou a espalhar os mesmos pensamentos enquanto tentava sobreviver. As correntes de Yon-woo ficaram mais apertadas à medida que lentamente a empurravam para o vazio. No entanto, o verdadeiro corpo da Mãe Terra não entrou facilmente no vazio. Talvez porque ela era muito grande ou porque ainda tinha alguma força sobrando mesmo depois de sucumbir à maldição de Gaia. Que vadia. Mesmo que os membros de Niflheim tentassem ajudar Yon-woo, o veneno da maldição de Gaia era tão forte que eles só podiam fortalecer Yon-woo ou atacar a Mãe Terra com ataques à distância. A lenda de Hades olha para o jogador. A lenda de Hades ganhou vida. SSS. Oh meu Deus, todo mundo está trabalhando tanto. De repente, uma sombra que estava na frente da Mãe Terra subiu e lentamente tomou uma forma vaga, falando com uma voz profunda. O olhar inteligente da forma focou na Mãe Terra, percorrendo o verdadeiro corpo da Mãe Terra. Um som fraco veio de Vigrid assim que viu a forma tomar forma. Des. Assim como seu pai, os olhos de Yon-woo também se arregalaram de surpresa. Algo que não deveria estar neste espaço apareceu, um rosto que Yon-woo queria ver muitas vezes. Hades sorriu levemente enquanto olhava para Yon-woo. Irmãozinho, você não deveria usar sua força dessa maneira. Hades tinha um sorriso no rosto. Era uma expressão que ele não demonstrava com frequência mesmo quando estava vivo, e sua felicidade era completamente diferente da atitude que Hades demonstrou a Yon-woo quando ele ainda estava vivo. Hades não exibiu nenhuma melancolia ou escuridão. Hades lentamente tirou a espada da bainha que pendia em sua cintura e a balançou. Foi a mesma ação que Yon-woo tinha visto no passado, quando entrou pela primeira vez no Tártaro e lutou contra os titãs. Hades apareceu de repente fazendo o mesmo movimento. Irmão, a morte não significa simplesmente forçar o fim de algo. É o poder que leva a este submundo, o Tártaro. É o poder que leva ao destino final. Hades balançou a espada para baixo. Raios negros se formaram e caíram sem parar no espaço dividido enquanto cortavam o verdadeiro corpo da Mãe Terra em pedaços. Há uma grande diferença entre forçar a morte de alguém e levar alguém à morte. Bang, bang, bang. Ban. Se, esse, continua. À medida que o verdadeiro corpo da Mãe Terra foi cortado em pedaços, o vazio começou a sugá-la em um ritmo rápido. Sempre que ela se agarrava ao chão, Hades batia no chão e o fazia desmoronar. Sempre que ela agarrava ao espaço, Hades o atingia e o fazia quebrar. Os ataques implacáveis tornaram impossível para a Mãe Terra se agarrar a qualquer coisa. Os ataques ofensivos de Hades foram muito mais intensos do que os dos demônios de Niflheim, e ele os direcionou aos pontos fracos da Mãe Terra. No final, a Mãe Terra estremeceu antes de ser sugada por um redemoinho para o vazio, como água escoando para um esgoto. Foi uma visão divertida. Assim que a Mãe Terra ficou completamente presa no vazio, Yon-woo selou o vazio. Baque, baque, todo o espaço tremeu enquanto a Mãe Terra tremia e lutava para escapar das profundezas do vazio. Bum, houve um silêncio absoluto quando a abertura se fechou, aprisionando a Mãe Terra. No entanto, as tropas de Yon-woo e as forças de Niflheim aguardaram silenciosamente o possível reaparecimento de última hora da Mãe Terra com a respiração suspensa. Ela não vai sair? Um murmúrio de Jormungandr quebrou completamente o silêncio. Acabou mesmo? A Mãe Terra está presa. Ah, ha. Todos que participaram da luta caíram na gargalhada. A Mãe Terra foi selada. A força hostil menor que Olympus maior que perdeu todos os seus líderes. A força hostil menor que Olympus maior que caiu no caos. A força hostil menor que Asgard maior que declarou sua retirada do Tártaro. Os aliados venceram e tomaram o Tártaro. As mensagens recebidas declaravam o colapso completo da Mãe Terra e a derrota das forças hostis. A força neutra menor que Deva maior que permanece em silêncio sobre o resultado da batalha pelo Tártaro. Força neutra menor que Dilmun maior que prediz novas possibilidades em relação à conquista do Tártaro. A sociedade piedosa menor que Malachi maior que envia uma mensagem de parabéns. A sociedade demoníaca menor que Linfernal maior que está observando sua trajetória enquanto também observa os movimentos do menor que exército demônio do leste maior que. Muitos seres divinos estão muito chateados com o resultado. Eles estão preocupados com a possibilidade de um novo Luciel aparecer e são hostis com você. A maioria dos demônios declara que assistiu a um jogo muito interessante e quer dar uma quantidade significativa das leis da causalidade aos aliados. Vimalacitra é envolvido por um forte espírito de luta depois de ver sua vitória. Ele está pensando profundamente sobre as coisas que pode fazer para apressar seu encontro. Cernunnos observa atentamente seu apóstolo em busca de quaisquer ferimentos. Finalizado. Agora que os problemas com o Olimpo, que o atormentaram por muito tempo, foram finalmente resolvidos, Yon-woo sentiu o poder sendo drenado de seu corpo. Para chegar a este momento, Yon-woo teve que travar muitas batalhas, superar muitos obstáculos e passar por uma infinidade de dificuldades. É claro que ele ainda tinha muito trabalho a fazer, mas sentia fortemente que havia ultrapassado a crista de uma onda.
Se ele continuasse no caminho que se desenrolava à sua frente, Yon-woo eventualmente chegaria ao seu destino. Irmão mais velho, com sua tensão diminuindo rapidamente, Yon-woo se virou para Hades enquanto tentava manter a compostura. Hades olhou para Yon-woo e sorriu, não um sorriso casual, mas um sorriso profundo e sincero. Parecia estranho para ele ser chamado de irmão mais velho, mas não era uma coisa ruim. Na verdade, foi tão doce que a palavra, irmão, permaneceu em sua boca enquanto Hades repetia como Yon-woo o chamava. Fui o primeiro a te chamar de irmão, mas ouvir isso de você torna tudo ainda mais revigorante. Eu acreditei que você se sairia bem, ao contrário de um imprestável como eu. No entanto, não achei que você faria isso bem. Obrigado. Por que o elogio de Hades fez o coração de Yon-woo disparar tanto? Hades olhou com orgulho para Yon-woo e então voltou seu olhar ligeiramente para cima. Você está feliz? A pergunta de Hades não foi dirigida a Yon-woo. Agarre-se, agarre-se. Vigrid se quebrou em pequenos pedaços e então assumiu a forma humana. Cronos sorriu ao olhar para seu filho mais velho. As imagens feias de seu passado como um pai ausente que não dava amor a seu filho passando por sua mente. Mesmo assim, Cronos assentiu lentamente. Claro, estou feliz. Estou feliz em ver que você está. Hades concordou com a cabeça. Os olhos de Hades pareciam não possuir ressentimento ou arrependimento pelo passado. Hades viu e sentiu através de Yon-woo durante todo esse tempo e observou a vida de Cronos e seus esforços para proteger seus filhos. A segunda irmã não mudou. Ela é a mesma agora que era antes. Ela sempre esperou pelo retorno do pai. Tem sido assim desde que o pai foi embora. Por favor, não fique chateado ou duro com eles depois de conhecê-los. A segunda irmã passou pelas piores dificuldades e é a mais lamentável entre elas. Nós. Eu entendo, vou manter isso em mente. Hades referia-se a Deméter, que poderia ter sido o ponto de partida de todos os acontecimentos relacionados com a Mãe Terra. Também, preparando-se para falar mais sobre os outros irmãos, Hades riu e balançou a cabeça. Vamos terminar aqui. Meu irmão mais novo cuidará do resto. Você está falando como se eu nunca mais fosse ver você. Quando a voz de Cronos ficou sombria, Yon-woo deu um passo à frente. Se possível, por favor, assuma o comando do Tártaro mais uma vez. Não, esse lugar não é mais meu. É o seu lugar. Além disso, como mencionei antes, Hades continuou a falar calmamente enquanto encarava Cronos, que ainda o olhava sombriamente. Eu gostaria de descansar agora. Há muito tempo. Estou cansado. Cronos entendeu o fardo mental e emocional que Hades deve ter suportado durante sua ausência. As três irmãs mais velhas de Hades estavam em um estado perpétuo de desespero, e os irmãos mais novos de Hades viviam de maneiras diferentes. Mesmo assim, Hades decidiu descer ao Tártaro e assumir a responsabilidade de vigiar os criminosos presos. Hades carregou sozinho o fardo de seus pais e irmãos. As rígidas cadeias de responsabilidade eram exaustivas, e mesmo no estado de morte, Hades não havia desistido delas. O que há para se arrepender? Eu sinto que estou transferindo minha responsabilidade para outra pessoa. Mas... Hades olhou para Yon-woo com um olhar um pouco travesso antes de continuar falando com Cronos. Já que temos um filho mais novo tão notável em nossa família, por favor aceite as deficiências deste filho. Pai. Pai, por que essa palavra parecia tão pesada? Cronos não pôde dizer mais nada, pois algo apertou em seu peito. Assim, depois de tudo isso, Yon-woo não conseguiu mais se agarrar a Hades. Bam! A lei da causalidade excedeu o intervalo permitido. A lenda de Hades está desaparecendo. Hades inclinou a cabeça para seu pai e irmão enquanto sua lenda se quebrava em pequenos pedaços. Mais jovem, fique forte e fique bem. Pai, por favor, cuide bem de nossos irmãos mais novos e de meus outros irmãos. Cronos acenou com a cabeça pesadamente. Hades sorriu satisfeito enquanto se virava lentamente, como um homem que se preparava para partir em uma longa jornada para algum lugar. E com isso, Hades desapareceu completamente do mundo após deixar sua última despedida. A lenda de Hades está perecendo. O trono da morte foi totalmente assimilado com a primavera da morte. Em um mundo onde nada existia, onde tudo era branco como uma tela em branco, Perséfone olhou ao redor com atenção, como se estivesse procurando por algo. Então, ela se virou com um sorriso amargo. Ela sabia o quão ridículas eram suas ações. Mas ainda assim, ela queria vê-lo uma última vez, mesmo à distância. Perséfone sabia que era uma pecadora e sabia que era tarde demais para pedir perdão. Ela estava prestes a recuar silenciosamente. Mas então... Você está esperando há muito tempo? Havia uma voz atrás dela. Perséfone virou-se com olhos assustados. Hades estava olhando para ela com um sorriso no rosto. Sei como. Eu te disse, eu sei tudo sobre você. O sorriso de Hades se alargou. Assim que Perséfone viu o marido, a culpa que ela sentia aumentou ainda mais. Sem perceber, ela deu alguns passos para trás. Eu. Como se estivesse se perguntando para onde ela planejava fugir, Hades se aproximou de Perséfone e agarrou sua mão. Os olhos de Perséfone se arregalaram ainda mais. Hades sorriu calorosamente, como o chá floral quente que ela tanto amava. Como os raios amarelos do sol da primavera que ela tanto amava. Como a apaixonada constelação de Órion, que ela mais amava. Vamos esquecer o passado. Você não ouviu que brigas entre casais não têm sentido? Fui insensível, por isso não consegui tocar seu coração.
Vamos começar de novo e fazer o melhor que pudermos a partir de agora. Hades olhou amorosamente para Perséfone e lentamente se ajoelhou. Portanto, Hades gentilmente pegou a mão esquerda de Perséfone e colocou um anel de flor amarela que ele havia preparado em seu dedo anular. Você vai se casar com esse imprestável mais uma vez, Perséfone? Foi uma proposta. Foi sua primeira proposta. O casamento deles foi feito às pressas e eles não seguiram os procedimentos adequados. Agora as coisas eram diferentes e tudo estava sendo feito na ordem certa. Perséfone olhou longamente para seu anel de flores com os olhos arregalados e então abraçou Hades silenciosamente. Eu vou. Hades sentiu Perséfone acenar com a cabeça. Ele lentamente se levantou e pegou a mão dela, e eles começaram a caminhar juntos. Eles não sabiam o que aconteceria no fim deste mundo, mas fosse o que fosse, desde que estivessem juntos, em algum lugar, em qualquer lugar, eles seriam felizes. Ambos acreditaram. Com esse pensamento, os dois sorriram felizes enquanto se entreolhavam e lentamente desapareciam além do mundo branco. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.